graças te damos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Eu só vou pedir uma gentileza, se os amados puderem aqui nesse cantinho, sentarem um pouquinho para cá, que eu vou ficar aqui, não queria ficar de costas para vocês, tá bom? Só que, por gentileza, os amados podem se sentar. Antes de darmos continuação no contexto da palavra, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui nesta manhã, nos honrando com a sua visita, com a sua presença pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Temos algumas pessoas aqui nos honrando. Está aqui o seu Itamar, a Ana, né, convidados nossos. Que alegria tê-los aqui, né? A Ana, irmã da pastora Raimunda. A pastora Raimunda é casada com o Roberval, um amigo nosso lá de Manaus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Todos vocês que estão aqui também, né? Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez assim, deixa eu só conhecer, só para conhecer. Olha só, temos várias pessoas. Sejam muito bem-vindos. Queridos, eu gostaria de compartilhar algo com vocês nesta manhã. Daqui a pouquinho, nós estamos vindo, obrigado. Nós estamos vindo de uma manhã muito especial, não é? Olha ali, eu estou vendo a Ana Luísa fazer assim com a cabeça, que linda. Nós tivemos um batismo agora há pouco, né? Hoje o culto começou às 9 da manhã e teve um batismo aqui muito lindo nesta manhã. Hoje não vai dar tempo, mas depois vai ser passado um vídeo, as fotos desse batismo, vai ser disponibilizado aí. Foi uma manhã incrível, né? Às 9 da manhã, algumas pessoas sendo batizadas, e nós temos nesta manhã também algumas pessoas que vão se tornar discípulos membros, juntamente com esses que foram batizados, e hoje é dia de Santa Ceia. E nós estamos num formato de culto assim, com a mesa aqui no centro, porque tudo começou, o primeiro culto de abril, com a Páscoa, e era para ter um culto só dessa forma e voltar todo o nosso contexto, nossas cadeiras estão ali, tudo como era. E aí ficou o segundo, e aí daqui a pouco Deus disse assim: abril vai ser o mês à mesa. E passou o mês todo e a gente tem feito cultos assim à mesa. E aí nós íamos tirar no final de abril, e aí o Senhor, poxa, mas vai ter a Santa Ceia, vai ter o batismo. E hoje nós queremos assim, já vamos confessar, contar a surpresa. Daqui a pouco nós queremos receber todos esses irmãos, mas recebê-los hoje à mesa, de uma forma diferente, como nunca fizemos. Os irmãos que foram batizados pela primeira vez vão tomar a sua ceia hoje, e eles vão tomar a mesa aqui, a ceia aqui à mesa. Algo que Deus colocou. Então ainda tem bastante surpresa. Eles vão receber seus certificados como discípulo membro, terminaram a Universidade da Vida. Hoje começam as inscrições para a nova Universidade. Olha que casal lindo aqui, ó, com a Universidade da Vida. É nós, né? Eles vão estar fazendo inscrição para a nova Universidade da Vida. Esses irmãos que foram batizados, que vêm vindo aí, que vão ser recebidos, eles passam por um tempo, né? Todas as pessoas que vão se tornar discípulos membros na nossa igreja, ou vão ser batizados, ou vão se tornar membros, que vêm de outro ministério, eles passam por esse processo de 2 meses junto com a gente, sendo discipulado, conhecendo toda a visão da igreja, conhecendo o que nós somos, em que nós cremos, o que acreditamos, nas escrituras, enfim. E depois existe um culto solene, uma manhã solene, e hoje, no primeiro domingo do mês de maio, acho que é o melhor, é o mês mais bonito do ano, viu, queridos? Alguns não concordam, mas eu concordo, sabe, assim, quarta-feira no nosso culto aqui, foi dia 3 de maio, e nós tivemos um culto muito belíssimo. Quero agradecer a todos vocês. Quarta-feira passada eu completei meio século de vida, dá para acreditar nisso, queridos? Completamos 50 anos na quarta-feira e foi um culto aqui muito gostoso, muito especial. Então, para mim, o mês de maio é o mês mais bonito, né? Você defenda o seu aí, eu defendo o meu. Você defenda, né? A irmã Zilene vai dizer que o mês de abril é o mais bonito, né, irmã Zilene? É lindo, né? O dela não é bonito, o dela é lindo, né? Então, aí você defende o seu mês. Mas eu gostaria de... Antes de tudo isso que vai acontecer, eu quero compartilhar um texto com vocês,
uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 11. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 11, nós vamos ver aqui, eu quero lembrá-los, nós vamos estudar um pouquinho sobre um episódio bíblico que acontece e de que a descendência, vocês vão ver aqui, a descendência de Noé, ela se propôs, ela se colocou à disposição a executar um gigantesco projeto. É isso que nós vamos ler nesta manhã. A descendência dele quis desfrutar e iria desfrutar um gigantesco projeto chamado Torre de Babel. Alguém já ouviu falar da Torre de Babel aqui? Muitos. E diante desse projeto, a Bíblia diz que o próprio Deus desceu na terra para ver o que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que Deus ficou impressionado. Vamos lá, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, diga comigo, uma só linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: Vinde, olha o que eles falaram: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, olha aí, a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos. Quem está dizendo isso é o Senhor. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-lhes por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O versículo 6 chama-nos a atenção nesta manhã, que diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, tem uma mesma linguagem, e isso apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Nós estamos desde o começo do ano vivendo um ano muito especial, que é um ano de conquista aqui neste lugar. 2023 tem sido um ano de conquistas, e Deus tem nos dado muitas palavras relacionadas a esse contexto de conquistas. Por exemplo, semana passada a pastora Priscila estava ministrando sobre a conquista sob a mesa, a conquista que vem da mesa, a conquista que é conquistado sentados à mesa. Na semana retrasada, o pastor Miquel estava falando sobre uma conquista sobre o cuidado. E nesta manhã, eu quero falar sobre essa conquista pela unidade. Como é importante, queridos, o contexto da unidade, isso em todas as áreas das nossas vidas. A gente percebe aqui que segundo este versículo, segundo esse contexto, principalmente o versículo 6, que diz que o Senhor olhou para o povo e disse: o povo é um, todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo, e não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Nós percebemos, queridos, que esse texto, o princípio de tudo neste versículo mostra que tudo que nós vamos intentar fazer no reino de Deus deve ter um princípio chamado unidade. O princípio da unidade: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos conquistar coisas que sozinhos nós não conquistamos. E nós não podemos ignorar ou menosprezar um princípio. Aliás, esse princípio que rege, eu diria, os maiores empreendimentos ainda hoje em toda a terra. Esse princípio da unidade é o que rege toda a fundamentação de grandes conquistas, de grandes empreendimentos. Desde o início das Escrituras, nós estamos lendo aqui em Gênesis,
Desde o início da fundação da terra, nós percebemos, queridos, que Deus, ele já mostrava um ponto de partida dos grandes projetos de sucesso sobre a terra. Aí você me pergunta assim, mas pastor, qual é esse grande ou esse ponto de partida? Ter um só coração e uma só linguagem. Este é o ponto de partida para a gente conquistar muitas coisas. Ter um coração e uma só linguagem. E deste ponto de partida é que os grandes sonhos, ou sonhos extraordinários, eles começam então a se tornar realidade. Nasce no coração de uma pessoa, mas nós percebemos que uma pessoa não consegue realizar todas as coisas sozinha. Eles precisam de uma equipe. E note aqui que Deus, sabendo de tudo isso, ou sabendo a intenção, e Deus sabia que a intenção do coração daquelas pessoas que estavam construindo essa torre, infelizmente a motivação deles não era uma motivação correta, não era uma motivação boa. O Senhor conhecia que as motivações do coração deste povo era uma motivação pessoal, uma motivação carnal que impulsionava eles. Nós lemos um texto o texto diz assim, eles falando: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, e que o nosso nome se torne célebre. Esta era a motivação dele. Eles queriam se tornar famosos, grandes. Eles queriam se tornar pessoas ilustres, pessoas conhecidas. E aqui nós percebemos, pense comigo, se esse princípio, ele funciona quando os planos não vêm de Deus, que era no caso aqui, a motivação estava errado, a motivação não estava certa, mas as coisas estavam acontecendo. Eles estavam construindo uma grande torre. Agora pense, se a motivação errada do coração do homem, mesmo assim, dá certo o princípio da unidade, imagine quanto mais quando os sonhos são nascidos no coração de Deus. Quando os sonhos procedem do coração de Deus, quando os sonhos procedem do coração do Pai. Nós temos uma missão aqui nesta terra, queridos, e um enorme desafio. De quê? De cumprir o que Ele mesmo nos designou a fazer. A Bíblia diz: ide, dar muito frutos, e esses frutos devem permanecer. Isto é algo que Deus projetou para que todos nós vivêssemos nesta terra. É um sonho do coração de Deus. E Ele nos designou, Ele designou a mim e a você, para que nós possamos então ir alcançar a nossa cidade, alcançar a nossa nação. Porém, nós percebemos aqui que este alcançar depende de um princípio: unidade, estarmos juntos. A conquista vem pela unidade. Deixa eu estou me lembrando aqui, quem aqui já assistiu um filme, por exemplo, épico? Inclusive nós encontramos várias passagens na Bíblia também que fala de reis, o rei Davi e outros reis, mas vamos trazer para uma realidade mais próxima da nossa. Quem aqui já assistiu tipo um filme épico daqueles reis que, por exemplo, eles querem conquistar uma cidade, um rei quer conquistar uma cidade, e aí eles chamam um rei de um outro lugar, e eles unem as suas forças, e aí eles unem os seus exércitos. E os exércitos é para conquistar outras terras. E aí você percebe que, de repente, parece aquela cena assim, não sei, né? Você já deve estar aí pensando, aqueles cavaleiros com aquelas lanças, com aqueles escudos, todo mundo batendo assim. Imagine, vai fazendo aí o seu filme aí, batendo lá, né? Opa, peraí, né? E aí eles estão lá tentando, todo aquele exército unido para conquistar novas terras. E aí de repente, 1, 2, 3, vamos supor que 4 reis fizeram uma aliança para conquistar. E chega um momento que 2 daqueles reis, eles recuam. Imagine, eram 4 exércitos, e eles iam conquistar a cidade. De repente, 2 daqueles reis e os seus exércitos recuam. No momento em que eles recuam, sobram menos pessoas. O que você acha que acontece ali? Eles não vão conseguir conquistar. Você vê que quando é desmantelada a unidade, a conquista não procede.
Mas suponhamos que esses 4 reis que fizeram aliança, eles vão até o final. A gente percebe nesses filmes épicos que eles conquistam as terras que eles queriam alcançar. Não é assim? Você vê que o poder da unidade é muito grande e elas conquistam muitas coisas. E esse contexto, queridos, nós, quando falamos de conquistar, se nós não vivermos esse princípio de conquistas, ou melhor, de unidade, as conquistas elas se tornam mais demoradas, mais difíceis. Nós aqui neste lugar, eu diria que a despeito de muitas conquistas que nós já alcançamos, eu tenho certeza que ainda há muito que conquistar. Amém? Você tem muita coisa ainda a conquistar na sua vida, eu tenho certeza disso. Há muitas vidas para a gente ganhar para Jesus, consolidar, discipular, enviar essas pessoas. Há muitas pessoas, queridos, mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos unidos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais, com certeza, fácil se torna as batalhas. As guerras são vencidas. Agora, eu estava pensando, durante esta semana, enquanto eu estava ministrando, preparando essa ministração, o Senhor estava colocando algumas coisas no meu coração, e eu diria que para que a gente alcance novas pessoas, nós precisamos estar unidos num contexto de igreja local e também num contexto com as nossas células. E aí eu estava pensando uma coisa que eu lembrei dos meus pais. Meu pai mora no interior até hoje. E eu não sei aqui, quem conhece rede de pescar, aquelas redes, ou uma tarrafa. Todo mundo conhece uma rede, uma tarrafa aqui de pescar, que elas são feitas todas de nó, assim, os nós são trançados. Meu pai e meu irmão, eles aprenderam a fazer isso, e até eu, uma certa ocasião, fui inventar de fazer rede, fazer tarrafa. E eu aprendi a fazê-las. E aí existia o tamanho das malhas que são feitas, o tamanho do tamanho que você quer pegar o peixe, é o tamanho das malhas que devem ser usadas. Eles usavam é como se fosse, vamos dizer assim, uma espátula, sabe uma espátula assim de passar massa corrida, não sei se vocês já se lembram disso, desculpa, eu fiquei longe, vocês foram erguendo aí, né? Perdão. E aí essas malhas, queridos, meu pai me ensinou uma coisa muito importante. Ele me ensinou uma coisa que, para que os peixes pudessem ser pegos, essas malhas elas tinham que estar alinhadas e elas tinham que estar atreladas, os nós delas tinham que estar bem ajustados, bem fortes, bem próximos. Caso contrário, essas redes ou essas tarrafas, se elas não fossem fortalecidas e não estivessem com os nós bem apertados, na hora de ser utilizada, elas se desmantelariam. Elas não cumpririam o propósito pelo qual elas teriam que cumprir. E todos nós aqui, queridos, já devem ter visto aí uma tarrafa ou uma rede. As nossas células, e pensando nisso, voltando lá para casa, para a história do meu pai, eu diria que cada nó é uma célula. Imagine, nossas células, que são células, pastor? São reuniões que nós fazemos durante a semana. Nós temos nossos cultos de quarta-feira, de sábado e de domingo, mas durante toda a semana nós nos reunimos nas casas. E essas reuniões são essas células que nós procuramos, através delas, ensinar a palavra, viver a palavra, estarmos unidos, juntos, as nossas células ajustadas. E cada uma dessas células, Deus tem confiado a líderes nesse lugar. E aqui eu diria que cabe, neste momento, inclusive eu agradecer, cabe aqui expressar a minha gratidão a Deus, por cada líder que tem se levantado neste lugar, por cada líder que tem cuidado, que tem investido as suas vidas, pela construção, não de uma torre de Babel, mas uma construção da casa de Deus. Líderes que têm
se tornado inspirações aqui. Vocês, líderes de células, são inspirações nesse lugar, que tem sido canal de Deus para abençoar. Agora imagino, para nós firmarmos bem esses nós, que são as nossas células, juntas, é necessário, queridos, que todos nós, os líderes principalmente, eles possam dar uma atenção especial a cada pessoa. E é isso que nós procuramos fazer neste lugar. Dar uma atenção especial, de uma forma excelente. E com isso, para isso, requer uma grande disposição. Requer uma entrega, principalmente, como eu disse, dos líderes. Lembrando, queridos, eu fico tão assim, eu começo a falar das células e eu me empolgo bastante, porque isso mexe bastante com o meu coração. Porque nós vemos que são pessoas, homens e mulheres, que investem as suas vidas para cuidar de outras vidas. E eu sou muito grato a Deus por isso. Porque isso demanda tempo, isso demanda esforço. E a gente percebe que essas células que nós temos, são células, embora haja comunhão nelas, é muito importante que elas façam o papel pelo qual ela tem que cumprir, que são células de ministrar um evangelho que é a palavra muito simples. Um evangelho, uma palavra, algo que mude as nossas vidas, que transforme as nossas vidas. Nós não podemos também negligenciar, às vezes, como nós aqui vivemos, as visitas que nós fazemos. Esta semana, o irmão Valdir, aqui que está sentado, faz assim, Valdir, talvez muita gente não conhece. O Valdir estava contando para mim sobre uma visita que ele e o pastor Miquil foi fazer. E como é importante, queridos, esse acompanhamento individual a cada pessoa. Então, esses nós fortes é muito importante. Todavia, eu diria que eles não são suficientes. Não é o suficiente para que haja uma pescaria abundante. Meu pai me ensinou isso. Para que haja uma pescaria abundante, é necessário que esses nós, eles estejam unidos e fortalecidos. Unidos e juntos. E isso faz com que os peixes não escapem. E as nossas células, elas são essas células que precisam estar unidas e muito próximas. Agora, dentro desse contexto que nós estamos compartilhando aqui um pouquinho, queridos, estar ligados em unidade, que nós estamos falando sobre uma conquista pela unidade, faça aí uma analogia com o lugar que você trabalha. A sua empresa, você que é um proprietário, uma proprietária de uma empresa, você que trabalha numa empresa, imagine, faça uma analogia dos seus funcionários ou dos colegas de trabalho. Se lá nessa empresa nós estamos unidos, você percebe que as coisas elas caminham um pouco mais tranquilas. Se elas não estão, você percebe que as coisas ficam travadas. Vamos para dentro da nossa casa. Quando encontramos uma família unida, parece que as coisas elas caminham de uma forma. Quando as famílias não estão unidas, você percebe que elas caminham de outra forma. Ou seja, faça uma analogia de conquistas. Quais são os que conquistam mais? Aqueles que estão unidos, fortalecidos, ou aquelas empresas, famílias, ou seja o que for, que não estão unidos? Agora, estar em unidade, nesse contexto deste versículo e desse estudo que nós estamos vendo aqui nesta manhã, nós percebemos, queridos, que estar em unidade fala de um só coração. E isso fala de lutar por uma mesma causa. Isso fala de lutar e ter uma mesma visão, andar numa mesma direção. Imagine, você tem um sócio na empresa e você quer ir para um lado e o seu sócio quer ir para o outro lado. Vai desmantelar, a empresa não vai funcionar, não vai dar certo. Sejam funcionários mesmo de empresas, um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. Dentro da própria família,
nós percebemos que falar da mesma linguagem é fundamental, porque isso diz respeito a gente aqui num contexto cristão, a proclamarmos a mesma fé, a confessarmos com a mesma disposição, com ânimo, a palavra profética que tem sido liberada pela liderança, porque nós jamais devemos ser porta-vozes de desânimo, de rebeldia, de murmuração. E dentro desse contexto, a gente percebe que o coração daquele povo, eles estavam querendo sim fazer as coisas unidas, mas a motivação deles não era a correta, era uma motivação errada. A propósito, assim como a unidade, nós percebemos que nos faz conquistar, o desânimo, a rebeldia, a murmuração, ela limita as nossas conquistas. Ela não deixa a gente avançar. E isso foi o que limitou o povo de Deus, o povo de Israel. Nós percebemos, queridos, que ao invés daquele povo atentarem para as direções que eram comandos de Deus, que eles estavam recebendo por parte dos seus líderes espirituais, eles estavam simplesmente ignorando essas direções, tornando-se surdos para a voz de Deus. Ou seja, Deus ele estava falando aos seus corações, mas por causa de um coração de rebeldia, de murmuração, eles estavam achando que não era a voz de Deus que estava falando com eles. Deus estava dizendo, vamos, e eles estavam dizendo assim, não, nós vamos separar um capitão, nós vamos voltar para a terra do Egito, nós não queremos estar aqui, nós queremos as coisas do meu jeito, da minha maneira. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, queridos, a unidade não acontece por causa dessas, não uma junção da mesma linguagem, do mesmo propósito, do mesmo coração. Eu quero ler o último texto aqui com vocês, que está em Números capítulo 14, versículo 1 em diante. Se vocês puderem colocar, está na versão Almeida Revista Atualizada, ARA. Nesta versão diz, olha só, levantou-se pois, vai aparecer aqui no telão, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Olha que interessante agora, queridos, o que diz o texto. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra que nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, e retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E apesar disso, toda a congregação disse aos que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e os deserdarei. E farei de ti um povo, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha só, esse contexto que nós lemos, você faz uma conexão com o primeiro que nós falamos. Onde eles estavam construindo uma torre, estavam unidos, embora a motivação era errada. E aqui nós vemos que o povo de Israel, ele sai de uma terra de escravidão. E nós percebemos, queridos, que nós, dentro desse contexto, não podemos tolerar esse tipo de linguagem. O que nós queremos trazer a atenção
é o tipo de linguagem que há aqui neste povo. O povo de Israel, dos 20 anos para cima, todos os homens e mulheres morreram no Egito, porque eles tinham uma linguagem não de unidade. Eles não estavam unidos. Deus tirou através de Moisés aquele povo para entrar numa terra prometida, que talvez terra prometida para nós sejam as conquistas que temos que alcançar. Mas eles não conquistaram, porque no meio do caminho, eles começaram a ficar rebeldes e a murmurar. A fala deles não eram uma só fala, não eram um só coração, não era um só povo, não era uma só linguagem. E por isso, eles não conquistaram a terra prometida. Por causa, queridos, às vezes da nossa linguagem, nós não conquistamos os nossos alvos. A conquista vem pela unidade. Quanto mais unidos nós tivermos, mais conquistas teremos. Infelizmente, a rebeldia, ela nunca foi uma boa conselheira. E a gente percebe isso nesse contexto. A rebeldia, ela vai frear a nossa conquista. Ela freia a sua conquista. No entanto, quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Sejamos fiéis no pouquinho. Quando você está unido com o seu líder nas pequenas coisas, se sujeita ao que ele está dizendo. Ou talvez, vamos dizer aqui, como eu disse, quando os funcionários, eles entendem a linguagem do patrão, do dono da empresa, você percebe que as conquistas são maiores. Quando os filhos estão debaixo de um espírito de obediência com os seus pais, os filhos são abençoados, mas quando esses filhos, eles se tornam rebeldes, começam a murmurar, nós percebemos que os filhos deixam de conquistar muitas coisas. Porque quando nós estamos unidos com os nossos líderes, queridos, sujeitos a eles, quando nós obedecemos nossos patrões, quando nós obedecemos os nossos pais, isso nos traz proteção. Nós somos protegidos. E nós percebemos que é no momento das crises, assim como aconteceu no povo de Israel. Eles saíram da terra do Egito, eles estavam caminhando, mas de repente começaram a passar por momentos de dificuldades, momentos de crise. E neste momento de crise, a Bíblia diz que eles deram lugar à rebeldia, lugar à murmuração. E por causa, aliás, é nestes momentos de crise, Urbano, que nós revelamos o que está no nosso coração. É no momento de dificuldade que nós revelamos aquilo que está dentro de nós. É no momento em que nós estamos passando por momentos estreitos, que nós revelamos o quanto temos de Deus ou de coisas boas dentro do nosso coração. Este povo perderam uma só linguagem, o povo de Deus. Rebeldia e murmuração, queridos. Quando nós falamos disso, murmuração, murmurar no original significa falar mal de alguém. Na verdade, se você pegar no dicionário, você vai ver que murmuração é falar entre os dentes. Em outras palavras, é falar baixinho. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Quando a gente levanta de manhã, ou a gente está caminhando e você está sozinho, você está olhando na frente do espelho assim, e você começa a falar assim, puxa vida, mas que coisa, né? O seu Itamar lá, e aí a gente começa, murmuração é isso. Puxa vida, eu já falei isso para minha esposa, e a minha esposa parece que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já falei isso para fulano, graças a Deus isso não acontece aqui com ninguém. Isso não acontece nem aqui no estado de São Paulo, isso acontece em outros lugares aí, em outras nações e tal, né? Quem aqui já começou a falar baixinho assim? Segundo o original, murmurar é a gente fazer isso. A gente olha no espelho e fala assim, puxa vida, mas eu já falei para o Valdir não sei quantas vezes, para ele não sei o quê. Era isso que o povo de Israel estava vivendo. Eles estavam falando baixinho entre os dentes da sua liderança, murmurando, poxa vida, por que que Moisés nos tirou
lá do Egito. Se a gente tivesse ficado lá, a gente comeria coisas melhores. Não, mas ele trouxe a gente aqui para morrer. Olha só o que está acontecendo. Era isso que eles estavam fazendo, eles estavam falando entre os dentes. Eles diziam assim: olha só, Deus nos tirou daquela terra para nos destruir. Moisés nos tirou de lá. Queridos, eu e você, nós fomos chamados para avançar. Esse é o nosso chamado. No entanto, quando a queixa, quando a murmuração, ela entra no nosso coração, sabe o que acontece? A nossa boca começa a dizer coisas que nós não deveríamos dizer. Por exemplo, essa carga está muito pesada. Meu Deus, que peso. Compreender as pessoas hoje em dia é muito difícil. Graças a Deus, nunca ninguém disse isso aqui. Meu Pai do céu, as pessoas, elas não querem mesmo. A gente fala e as pessoas não entendem, as pessoas não vão, as pessoas são inconstantes, é muito difícil lidar com as pessoas, é impossível conseguir tudo isso mesmo, não vai dar certo, eu não vou conseguir alcançar essas coisas. Além de tudo mais, já pensou, eu tenho filhos, eu tenho família, eu trabalho muito, eu tenho que pôr dinheiro dentro dessa casa, eu tenho que fazer tantas coisas, como que eu vou ter tempo para cuidar das coisas, da obra de Deus, como que eu vou ter tempo? E aí começa como o povo de Israel, exatamente no momento em que nós fazemos isso, nós perdemos a unção da conquista. No momento em que nós fazemos isso, queridos, nós perdemos esse espírito de conquistar. E o que eu quero compartilhar com vocês, queridos, é que se nós estivermos juntos, unidos, e deixar a rebeldia, a murmuração do lado, nossas conquistas vão ampliar. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Quando o povo de Israel permitiu que a rebeldia e a murmuração entrassem em seus corações, eles perderam a alegria, eles perderam a motivação, o negativismo começou a tomar conta de suas vidas. Pastor, queridos, hoje existem muitas pessoas vivendo um negativismo, sem alegria, sem motivação, porque não tem dado lugar à gratidão. Quando nós agradecemos, quando nós temos um coração grato, pastor, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando, aquele líder fez não sei o que comigo, aquele pastor fez não sei o que comigo, aquela liderança fez não sei o que, o meu marido fez isso comigo, a minha esposa fez isso comigo, o meu patrão fez isso comigo, o meu funcionário. Queridos, só tem um caminho, o caminho do perdão e da gratidão. Este é o caminho. As palavras desses homens, desse povo, na verdade, as palavras deles eram as expressões que estavam nos seus corações. O que saía das suas bocas era o que estava guardado dentro do coração deles. Eles diziam assim: Deus nos trouxe aqui, juntamente com os nossos filhos, para que a gente morra? Deus nos trouxe aqui para nos destruir? Deus não deveria ter deixado a gente lá no Egito? O que eles estavam falando é o que estava no coração daquele povo. Por causa dessa linguagem diferente, este povo, queridos, eles não avançaram, não conquistaram. Quando eles confessaram essas coisas, ou melhor, quando eles abriram as suas bocas para murmurar, sabe o que aconteceu? Um jugo foi colocado sobre eles, um jugo foi colocado sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus ministérios. Deus queria abençoar esse povo, mas eles ficaram presos pelas suas próprias palavras. Nós muitas vezes, queridos, estamos presos com as nossas próprias queixas, com as nossas próprias murmurações. Se você quer avançar na sua família, mais do que está avançando, no seu trabalho, na vida ministerial, se você quer colher coisas diferentes, precisamos plantar coisas diferentes, precisamos semear coisas diferentes. E concluindo, queridos, a vida cristã, ela é uma vida de escolhas. A vida cristã é uma
é uma vida de decisões, de atitudes, para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Nunca escolha, nunca decida, nunca tome atitudes rebeldes. Nunca. Esteja junto, esteja unido, esteja próximo. Como nós vimos no início daquele texto que diz: e Deus disse. O povo é um, a linguagem é uma só, e não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Quando nós lutamos pela unidade, quando nós lutamos pela mesma linguagem, quando nós lutamos para estarmos juntos, com certeza as nossas conquistas elas são ampliadas. Dentro de uma própria casa, eu e a pastora Priscila já testemunhamos e vimos marido e esposa, o marido com um coração e a esposa com um outro coração. Percebemos que neste contexto a família fica travada, o relacionamento travado, as coisas não funcionam, porque o marido quer ir para a direita e a esposa quer ir para a esquerda. As coisas não caminham, elas não avançam. Você sabia, queridos, que a única maneira de nós termos os nossos projetos, a única maneira de nós termos os nossos projetos frustrados, interrompidos, a única maneira de nós não avançarmos é permitirmos que se fale duas linguagens em nosso meio? Você quer ver uma sociedade se destruir é quando o sócio começa a falar uma coisa e o outro outra coisa. Quando há duas visões, há divisão. Não existe uma só, um empreendimento de sucesso, uma igreja de sucesso, uma família de sucesso, aonde dentro dessa empresa, família ou igreja, se fale duas linguagens. Não tem como. Foi desse modo que o Senhor pôs fim no empreendimento da Torre de Babel. A Torre de Babel estava sendo construída. Eles estavam avançando. A Bíblia diz que não haveria restrições para eles, até o momento que eles disseram assim: o que nós estamos fazendo é para o nosso nome se tornar célebre, é para o nosso nome ser glorificado, é para o nosso nome ser engrandecido. Quando nós estamos querendo fazer algo, como este povo estava, queridos, a Bíblia diz que o Senhor desceu, viu que era bom, mas a motivação deles não estava certa, e aí o Senhor confundiu a linguagem daquele povo. Colocou não só uma, mas duas, três, várias línguas foram colocadas entre aquele povo. A torre parou ali, nunca mais avançou. Nada avança, nada funciona. Nós nunca podemos nos esquecer, queridos, que a única linguagem aceita entre nós deve ser uma linguagem de fé. Uma linguagem assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu consigo em Deus. No Senhor nós podemos todas as coisas. Esta é a linguagem que temos que permitir em nossa casa, em nossas empresas, em nossos trabalhos, em nossos ministérios. O louvor, o ânimo, a fé, elas não podem ser mescladas com rebeldia, com murmuração e com incredulidade. Não tem como avançar, não tem como. Por isso, eu estou aqui concluindo e dizendo: líderes, irmãos, invista em suas células. Se você é um líder ou não é um líder, envolva-se com todas as atividades que a igreja tem nos proporcionado. Envolvam-se nas vigílias, nas escolas, nas universidades da vida, nos eventos de colheita, nas estratégias de evangelismo. Envolva-se assumindo, batalhando, trabalhando, cumprindo os alvos estabelecidos, sem contudo, claro, deixar a nossa célula principal, que é a nossa casa, a nossa família. Não deixe a família sozinha, esteja junto com a família. A nossa família, queridos, é o nosso maior investimento, é a nossa maior prioridade. Precisamos cuidar da nossa família. Se cada célula,
se dispuser a levantar um pedacinho do muro que lhe cabe na restauração desta cidade, dos muros de São José dos Campos, não haverá mais brechas para o inimigo entrar e assolar as famílias da nossa cidade. Amém? Não haverá. Se todas as nossas células estiverem num só coração, se todos aqui na igreja nós estivermos num só propósito, cumprindo o propósito pelo qual as células existem, que são ser células evangelísticas, queridos, em breve, muito em breve, muitas vidas estarão sendo livres das mãos do nosso inimigo. A unidade traz conquistas. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, não gosto muito de fazer isso, mas diga: eu quero ser um só com você. Um só, unidos, juntos. Todos aqui nós somos parceiros, queridos. Parceiros de ministérios. E juntos nós estamos edificando coisas que têm peso para a eternidade. Se nós estamos edificando coisas para aqui, o Senhor desce e confunde tudo. Nossas coisas precisam ser edificadas para a eternidade. Eu sempre costumo me perguntar no final do dia: o que foi que eu construí hoje que vai ter peso de eternidade? O que eu edifiquei hoje que vai ficar para a eternidade? Porque muitas vezes nós passamos o dia inteiro, fazemos tantas coisas, e no final do dia a gente olha e fala assim: puxa vida, tudo que eu fiz vai ficar aqui. Tudo que eu fiz não tem peso de eternidade. Tudo que eu fiz não vai ter nenhum significado eternamente. Nós não estamos construindo torres com o propósito, queridos, de tornar célebres os nossos nomes. Nós não estamos construindo torres para tornar célebres o nome da nossa igreja. Não é este o propósito. Estamos construindo algo que permaneça para a eternidade, que permaneça para sempre. E uma das coisas que eu tenho refletido muito, pensando nesses dois textos, de um povo que estava unido, mas a motivação ali não era certa, Deus confunde a língua, e um povo que estava unido, mas por causa da murmuração e da rebeldia, todos morreram no deserto. E eu estava pensando que o nosso projeto, nossos projetos, eles não nascem na terra para atingir o céu, como a Torre de Babel. Eles estavam construindo um projeto para atingir o céu. Ao contrário disso, o nosso projeto nasce no céu para atingir a terra. O nosso projeto vem de Deus, precisa vir de Deus, os sonhos têm que ser de Deus, e juntos esses sonhos vão ser estabelecidos. Ou seja, estamos empenhados aqui nesta terra em cooperar, estamos empenhados na edificação do corpo, da igreja de Cristo, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Não prevalecerão contra ela. Não basta apenas estarmos unidos, precisamos ter um só coração e uma só linguagem. Marido, esposa, irmãos, profissionais liberais, empresários, todos nós que estamos aqui nesta manhã, reflitamos um pouco sobre isso, sobre esse contexto de nós estarmos vivendo esse espírito de unidade, seja onde for. E nós trazemos isso, queridos, e eu quero ir partir agora, praticamente a minha ministração já foi concluída, e eu quero partir para esse momento desses amados irmãos que vão ser recebidos hoje, do momento de ceia que nós vamos ter agora, e dizer que quando nós olhamos para esse contexto de linguagem, de um só coração, de unidade, isso procede do mesmo Deus, do nosso Deus, procede do Senhor. Há uma aliança entre nós, e esta aliança, tudo começou com o próprio Deus, tudo começou no Senhor.
Deus é um Deus de aliança. Você pode dizer isso comigo? Deus é um Deus de aliança. E quando nós compreendemos o valor desta aliança, nós lutamos pela unidade. Quando nós compreendemos o valor de estarmos juntos, nós lutamos por uma unidade. Daqui a pouquinho nós vamos nos sentar à mesa. Quando nós falamos nos sentar à mesa, nós estamos nos referindo a participar de um momento solene que Deus deixou, Cristo deixou estabelecido para nós, chamado Santa Ceia. Nós nos sentamos à mesa para renovar a nossa aliança, uma aliança que o próprio Deus fez conosco. E hoje é um dia muito, muito especial, pois nós vamos receber aqui novos irmãos e irmãs que estarão estabelecendo uma aliança com Deus e uma aliança com essa igreja, se tornando discípulos, membros desta família de aliança. Talvez vocês olhem para aquele vaso ali na frente, nós já compartilhamos muitas vezes, todos aqueles elementos têm um significado. O vaso significa um vaso de barro nas mãos do oleiro, que somos nós. O coração, a pomba tem um significado, o mundo tem um significado, e aquele círculo ali amarelo que você vê assim, parece um círculo e não parece, é uma aliança. Todos esses símbolos, eles estão coligados, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu que sou o vaso de barro, o Senhor, o mundo, em uma aliança. Nós somos uma família de aliança. E aliança é um pacto de unidade. Aliança é um pacto de unidade, e nesta unidade nós temos direitos e deveres que são feitos entre, no mínimo, duas partes que estão de comum acordo. Por exemplo, um matrimônio. Um casamento é estabelecido uma aliança, e nesta aliança eles estão firmando um compromisso de direitos e deveres entre eles de comum acordo. E o princípio da aliança nasceu aonde? No coração de Deus. No coração do próprio Deus. Foi Deus quem propôs a primeira aliança com o homem. Nós entendemos, queridos, que as alianças, elas eram e ainda devem ser feitas de uma forma voluntária. Só que, segundo as Escrituras, depois que nós fazemos uma aliança, essas alianças, elas devem ser inquebráveis. E elas nos submetem, como eu disse, a direitos, deveres para a conservação desta aliança. Existe um texto nas Sagradas Escrituras, em Gálatas, capítulo 3, versículo 15, em que o apóstolo Paulo estava falando àqueles irmãos, e ele disse assim: irmãos, eu falo com vocês como homem, ainda que uma aliança que seja meramente humana seja feita, uma vez que ela for ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O apóstolo Paulo entendia o que era o significado de uma aliança. Por quê, queridos? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde muitos, com medo dos deveres de uma aliança, ou do que essa aliança traz consigo, ou do que essa aliança impõe, por causa do medo, muitas pessoas não querem assumir um compromisso de responsabilidade, e aí muitas pessoas argumentam por causa do medo da aliança. Você quer ver um exemplo? Hoje não é necessário a gente se casar mais. Não é preciso casar mais. Mas normalmente as pessoas dizem isso por medo dos deveres do que essa aliança implica. Hoje não é preciso mais ficar indo à igreja, congregar. Não é preciso mais se tornar membro de uma igreja, por causa do medo, dos deveres, do que isso implica com relação ao compromisso. Hoje não é mais preciso eu estar debaixo de uma cobertura espiritual,
Então eu posso viver assim, onde for, qualquer for, eu posso ser um líder sozinho, eu posso ser um pastor sem uma cobertura espiritual, eu posso ser um líder que não tem nenhuma cobertura de uma liderança. Por quê? Por causa do medo das implicações que essa aliança implica. Na verdade, queridos, lá no fundo as pessoas carregam esses argumentos porque elas não querem pagar um preço da submissão do espírito de aliança que o próprio Espírito de Deus traz. E com isso, sem perceber, as pessoas perdem o direito que essas alianças traz consigo. Por exemplo, esses irmãos que vão ser recebidos hoje, nesta manhã, passaram por um longo período aí sendo ministrados. Semana passada nós estivemos junto com eles por algumas horas, falando sobre os direitos e os deveres de uma aliança, do que elas trazem consigo. Por exemplo, uma aliança nos impõe deveres, mas também nos concede muitos direitos. Um casamento, por exemplo. Hoje eu tenho deveres para com a minha esposa, mas gente, eu tenho muitos direitos também junto com ela. Da mesma forma como eu tenho dever dentro desta união, desta unidade, eu também tenho direitos. E isso é muito importante, é muito gostoso. Discipulado, fazer parte de uma membresia de uma igreja é maravilhoso, porque nós temos sim os nossos deveres, mas nós também temos direitos. Um dos direitos, queridos, de membresia é a gente se sentir parte e ser parte de um corpo, de uma família, de ser assistido, de ser cuidado, de ser discipulado, de ser acompanhado. E a Bíblia menciona várias alianças que foram estabelecidas desde a criação. Mas uma delas, nós vamos falar sobre ela agora. É a aliança que acontece através da Santa Ceia. Esta é uma aliança que Deus, através de Jesus, estabeleceu como através do pão e do vinho, do suco da uva, na verdade, que nós ingerimos neste momento, queridos, que nós participamos desta ceia. No momento, elas se tornam símbolos da vida do próprio Cristo, do corpo e do sangue. Ou seja, através do pão e do vinho que ingerimos, os quais simbolizam a vida de Cristo no meu corpo, a minha vida é inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Este é o símbolo. Imagine, através do pão e do vinho, do suco que eu ingiro, que eu bebo, através do pão e do vinho que nós ingerimos, os quais simbolizam a vida de Cristo no meu corpo, imediatamente a minha vida é inserida no corpo de Cristo, nesse contexto da aliança. Isso significa que para isso, hoje nós tivemos o batismo na parte da manhã. Quem que ceia? Quem participa da Santa Ceia? Aqueles que já se tornaram parte do corpo de Cristo, que professam Jesus como seu Senhor e Salvador, que fizeram uma aliança com o Senhor e uma aliança com a igreja. Aqueles que já foram batizados. Nós, queridos, através da Santa Ceia, nós somos reconhecidos espiritualmente como parte integrante do corpo de Cristo. Como nós falamos hoje de manhã, porque há duas ordenanças dadas por Jesus para que estejamos agregados, estejamos fazendo parte do corpo, que é a igreja, que é o batismo, pelo qual eu entro. O batismo é o canal pelo qual eu entro, e a Santa Ceia, pelo qual eu permaneço fazendo parte deste corpo em cada celebração. Pastor, tudo isso que o senhor está falando, eu já conheço, eu já sei, eu já ouvi. Estes princípios de aliança, queridos,
Assim como dentro de um contexto de casamento, muitas vezes, por tão pouca coisa, nós ferimos e quebramos esses princípios. E quando nós estamos aqui ouvindo novamente esses contextos, essas palavras, essas afirmações, é uma oportunidade da gente estar olhando para o nosso coração, sondando o nosso coração e dizer assim: eu vou ceiar, eu vou participar dessa ceia, mas antes, eu estou em unidade com a minha família, eu estou em unidade com o meu cônjuge, eu estou em unidade com as pessoas que trabalham comigo, eu estou em unidade com o corpo da igreja. Em outras palavras, queridos, não tome a ceia se porventura você não tem certeza desse espírito de aliança, de unidade, e se você não está com o seu coração sarado. Pastor, quer dizer que eu vou ter que sair daqui sem tomar ceia? Não. O apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar o nosso coração, e depois que fazemos isso, aí nós tomamos a Santa Ceia.